Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham passado um excelente feriado, que tenham aproveitado muito aí, para quem sabe dar uma estudada, quem sabe passado um momento agradável com a família, quem sabe ter dado uma estudada. Espera aí, deixa eu desligar aqui o YouTube, que está simultâneo aqui, só um segundinho. Pronto, voltei, galera, estou aqui. Deixa eu já chamar ela, a minha comparsa da noite, para a gente fazer com que esse momento seja ainda mais especial. Cadê a Carol Boldrin? Vem para cá, amiga, quero te ver. Cadê você? Boa noite, Sam. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite. Como você está? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Como é que foi teu feriado? Na moleza, né? Não, Sua folgada. não, mas foi ótimo. Foi bom? Vem cá, diz que você é uma pessoa que entende muito, né, de saúde, você é toda fitness, toda preocupada, né? A gente gravou um vídeo sobre antioxidantes, sobre vitaminas, minerais, né? É assim mesmo, Carol? Eu gosto de cuidar, quero viver bastante, né? Quero me sentir bem, então eu sempre gostei de me cuidar bastante. E aí você me mandou esse link para hoje à noite, né? Você falou para mim que hoje vai ser uma noite mais do que especial, né? A gente, afinal de contas, vai ter uma especialista aqui conosco, não é? É um especialista em antidade, especialista nos antioxidantes, né? Não poderia ter uma pessoa melhor para trazer para a gente, porque afinal de contas, não é só chupando laranja e comendo maçã que a gente fica mais jovem. Seria bom se fosse, né? Ainda tem aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas eu me alimento super bem, né? Mal sabem essas pessoas que, infelizmente, hoje em dia, a nossa alimentação é muito pobre, né, Carol? E quando a gente fala de suplementação, né, hoje em dia não é mais um luxo. Mas falando sobre a nossa convidada, eu até vou falar antes de tudo, antes de falar que ela é bióloga, PhD em reprodução, mestre em genética. Eu tive que anotar, tá, gente? Porque o currículo é amplo, né? Ela é especialista em anti-aging. Tem que falar o seguinte: não podemos nos esquecer de nos lembrar que ela é casada com Ronaldo, ela é mãe de duas princesas lindas, maravilhosas. E digo mais, ela é uma fonte de inspiração, Carol. Quando eu comecei nesse projeto lindo, eu queria muito aprender sobre a tecnologia dos nossos produtos e eu devorava todos os conteúdos que ela postava no canal do YouTube. Eu sou muito fã dessa mulher e eu sei que aqui nessa telinha tem muita gente assim como eu que admira ela demais. E eu sei que no seu caso também não é diferente. Você já assistiu o material dela? Você usa, abusa? O que você faz? Me conte. Muito. Inclusive, quando eu descobri que tinha o canal, eu fiquei doida, assim, né? Porque é muito difícil a gente encontrar informação de qualidade, só que leve. Porque às vezes a gente vai pesquisar informação de qualidade, mas vem aqueles nomes tudo difícil que a gente que não é médico não entende, e é muito gostoso aprender com ela. Então, eu virei fã, e ela é uma querida como pessoa também, então não tem como admirar, não tem como não estar aqui para aproveitar todo esse conteúdo hoje. A gente ama e admira ela. Então, vocês que já são fãs dessa mulher, você que é convidado, que ainda não conhece, vamos fazer o seguinte: nos ajudem a receber ela como ela merece, a nossa musa, a nossa bióloga, a nossa amada Silvia Cortese. Bonsoir, madame. Ah, esqueci que ela é PhD em francês, tá, gente? Elle parle français. Bonsoir, bonsoir, Silvia, comment ça va? Bonsoir, ça va bien? Boa noite, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Muito obrigada, Sandrine, Carol.
Vou começar com tudo aqui, estou com bastante informação para passar para vocês, eu tenho Esqueci de certeza... falar algo importante, Silvia, você não gosta de viajar, é verdade, né? Ah, eu não gosto principalmente para Paris, odeio, eu acho horrível. Gente, deem um pulinho no Instagram dessa mulher, quem ainda não segue, porque tá na cara que ela nasceu para o internacional. O negócio dela é viajar. Então, é só assim consolidar a renda passiva que a gente vai ver uma Silvia Cortese viajando o Amém. mundo afora, não é assim? Vou Silvia, fazer um ano sabático lá em Paris. bora. Silvia, você compartilhou comigo que você preparou com muito amor e com muito carinho o conteúdo de hoje à noite. Então, a dinâmica vai ser assim: você manda, o show é todo seu, e Carol e eu, se a gente tiver algumas perguntas cabulosas, a gente sinaliza e fala aqui, pode ser? Pode ser. Então, Vamos lá. Estamos aqui. Joia, galera. Boa noite a todos. Então, como as meninas já me apresentaram, eu acredito, né, talvez a maioria já me conheça, mas para quem ainda não me conhece, Silvia Cortese, 44 anos, bióloga há 22 anos, mestre em genética, doutora em reprodução, trabalho com reprodução humana assistida há 14 anos, então, toda aí na área médica, né, lidando diretamente no dia a dia com ginecologistas há 14 anos. Há 6 anos, trabalho na minha área, ainda trabalho na minha área e pretendo continuar trabalhando. Eu tenho uma empresa que leva o meu nome, onde eu faço assessoria científica para vários médicos e clínicas do Brasil inteiro, nessa área de reprodução e ginecologia. E, em paralelo, trabalho com a Junesse também, tá? E como disse bem a Sandrine, gosto bastante de viajar. Bom, vou pedir permissão para vocês para dividir a tela aqui. Espero que eu consiga passar direitinho. Vamos lá. Aí vocês me sinalizam se vocês estão vendo o slide passar, tá bom? O slide, eu tenho certeza que vocês já estão vendo, mas o slide passando, vocês fazem um joinha para mim. Você vai ter que descompartilhar e compartilhar de novo, porque só passa depois de estendido antes. Então, já fiz isso, fiz um new share aqui. Vamos ver se vai dar certo. Agora deu. Então, vamos lá, vou passar o slide, vocês me digam se foi. Deu para ver o que são antioxidantes? Opa, muito bom! O tema aqui de hoje é o que são antioxidantes. Só que antes de falar o que é antioxidante, acho que a gente precisa explicar algumas coisinhas antes disso, tá? O que é oxidação? Porque senão o que é antioxidante é alguma coisa que a gente precisa saber o que é oxidação primeiro. Quando a gente pensa em oxidação, a primeira coisa que eu quero lembrar todo mundo aqui é que a gente tem bilhões de células no nosso corpo. E que nessas bilhões de células, dentro dessas células, dentro do citoplasma dessa célula, que é essa parte azul aí da figura, a gente tem uma organela chamada mitocôndria. E tem células que têm mais mitocôndrias, tem células que têm menos mitocôndrias. E conforme a gente vai envelhecendo, as nossas mitocôndrias também vão perdendo a força delas. Elas são a nossa fábrica de energia da célula. Só que com o passar do tempo, com o envelhecimento, elas vão diminuindo a produção de energia e por isso que aparecem muitas doenças da terceira idade aí por conta da fábrica de energia não estar mais funcionando tão bem, tá? Quando a gente então pensa em mitocôndrias, a mitocôndria ela faz a respiração da célula. E aí vocês devem estar pensando, meu Deus, que imagem é essa? Calma. Essa coisinha aqui que parece um símbolo do infinito é a mitocôndria. E aí eu vou explicar para vocês muito rápido como que é a respiração da célula, porque é pela respiração da célula que a gente produz oxigênio, que a gente consegue consumir o oxigênio e produzir gás carbônico. É por isso. Então, na verdade, a gente fala dos pulmões, mas as nossas mitocôndrias aí são responsáveis pela nossa respiração também, tá? A respiração celular, ela tem 3 etapas. A primeira etapa é chamada de glicólise. A glicose, que é um tipo de açúcar, é um dos maiores nutrientes nossos, tá? A gente precisa de glicose. A glicose, ela é quebrada numa reação química em piruvato. Tá? Então, está mostrando aqui. A glicose ela é quebrada em piruvato
E o piruvato, essa quebra da glicose, forma um pouquinho de energia, que a gente chama de ATP, tá? Adenosina trifosfato. Forma um pouquinho de energia. Só que imagina, a gente precisa de muita energia para manter o nosso corpo, né? Então, só a glicólise não é suficiente. Então, precisa que esse piruvato, ele entre lá na mitocôndria, que está lá dentro da célula, e esse piruvato, ele, por um outro processo dentro da mitocôndria, dois processos chamados ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, são duas coisas que acontecem dentro da mitocôndria, eles conseguem produzir muito mais ATP. Então, a partir da glicose, né, e essa produzindo piruvato que entra na mitocôndria e produz mais energia ainda, a gente consegue, de uma molécula de glicose, produzir 30 a 32 ATPs, que é a medida de energia da nossa célula, tá? Então, né, mostrando aqui a glicose, ela se transforma em piruvato, e o piruvato entra na célula. Aqui produz um pouquinho de ATP, mas o piruvato entrando na célula produz mais ATP ainda e produz o gás carbônico que a gente expira. A gente inspira oxigênio. Para participar desse processo, precisa de oxigênio, e a gente joga para fora o gás carbônico, tá? E aí o oxigênio tem uma coisa super importante que ele realiza, que é a oxidação. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Esse agente redutor aqui, que é esse A, tá vendo que ele tá com esses Ezinhos grudados nele? Vocês lembram da aula de química, lá do colegial, dos átomos que tinham os elétrons? A Sandrine tá falando que não lembra. Tinham os elétrons, que eram aquelas moléculas de carga negativa, tá? Então, a oxidação, o que é? É quando um agente redutor, ou seja, um agente que está cheio de elétrons, cheio de carga negativa grudado, quando ele sofre oxidação, ele perde elétron. Então, ele fica sem nenhum elétron. Isso é a oxidação, esse roubar elétrons, tirar elétrons, tá? E a redução é quando esse mesmo agente oxidado, ele ganha elétrons. Então, essa molécula aqui que perdeu elétrons, que sofreu um processo de oxidação, essa molécula aqui, ela é super reativa, porque ela perdeu elétron. Ela quer reagir com outra molécula do corpo para ela voltar a ganhar os elétrons. E essa molécula, que pode ser um oxigênio, pode ser outras moléculas do corpo, é chamada de radical livre, tá? Mas que raio é esse de radical livre? Então, uma molécula estável, gente, os elétrons estão tudo bonitinho lá, tá tudo certinho. O radical livre é quando perde o elétron. O elétron ele é roubado, tá? No processo de oxidação. Então, esse radical livre é uma molécula que está instável e ela quer roubar elétrons de outras moléculas. E aí entra o antioxidante. O que o antioxidante faz? O antioxidante, ele neutraliza o radical livre porque ele dá elétron para o radical livre. Ele dá o que o radical livre está precisando, elétron. E aí o radical livre volta a ficar na boa. Ele para de querer roubar elétrons das outras moléculas, tá? Do corpo. Antioxidante, aqui eu estou falando de antioxidantes que a gente tem dentro do nosso corpo, tá? A gente tem, gente, milhares de moléculas antioxidantes. Então, é uma coisa natural, né? É a nossa respiração celular aqui, ela produz radicais livres, tá? Nesse processo. Então, radical livre é uma coisa normal e natural no nosso corpo. O problema não é produzir radical livre. Eu vou mostrar para vocês qual que é o problema, tá? Então, aqui, né? Moléculas saudáveis, os radicais livres, eles querem roubar, né, um elétron das moléculas saudáveis, e de antioxidante ele dá de presente para o radical livre uma molécula para ele não roubar mais nada de ninguém. Ele fica bem quietinho lá. Então, aí tá, né, mais uma representação, né? O radical livre indo contra a célula, porque ele danifica a célula, ele começa a roubar elétrons de outras moléculas dentro da célula, ele acaba danificando essa célula, e o antioxidante está aí no meio para proibir, inibir que o radical livre continue roubando mais moléculas da célula, né? Continue danificando outras moléculas, porque é uma reação em cadeia, tá? Um radical livre
atua em outra molécula, que atua em outra, atua em outra. Então, a ideia do antioxidante é parar isso daí. Atenção! Radicais livres não são vilões, tá? Eles não são vilões das nossas células, eles são produzidos naturalmente no nosso corpo e eles têm uma função. Justamente por serem produzidos pelo nosso corpo, tudo tem uma função. Eles são derivados da própria respiração. A gente está respirando, a gente está oxidando, a gente está produzindo radicais livres o tempo todo, tá? Os radicais livres, vocês me perdoem essa imagem, eu não consegui uma imagem melhor, eles têm lados positivos, tá? Apesar deles serem, né, roubarem elétrons das outras moléculas. Eles ajudam em alguma parte envolvendo imunidade, já está comprovado isso, em coagulação, parte de pressão arterial, controle de pressão arterial, morte celular programada e processos de cicatrização. Então, eles são importantes, eles são biologicamente importantes. Só que eles também têm efeitos negativos se eles estiverem em excesso. E aí eu vou mostrar por que tem excesso de radical livre, tá? Em excesso, o radical livre, ele produz envelhecimento, mutação no DNA, que vai trazer várias doenças lá para frente, destruição de membranas que envolvem as células, ou seja, acaba matando essas células, e várias doenças, tá? Relacionadas à terceira idade. E como, né? Por que essa questão do radical livre em excesso, né? Como que isso acontece, essa produção excessiva de radical livre? Quando você tem uma produção excessiva de radical livre ou redução da produção de antioxidante no seu corpo, porque o seu corpo ele é inteligente, ele produz antioxidantes para combater os radicais livres da respiração. Quando está tudo certo, beleza. Quando você tem o mesmo tanto de antioxidante e de pró-oxidantes que vão produzir o radical livre. Quando está numa balança, está tudo bem. O problema é quando a gente tem menos antioxidante e muito pró-oxidante ou radical livre, tá? Isso a gente chama de estresse oxidativo. E como que acontece da gente ter muito pró-oxidante, ou seja, muita produção de radical livre? Por conta disso daqui. Se a gente morasse numa caverna, no meio do mato, o nosso corpo estaria funcionando perfeitamente, porque você ia consumir coisas que você plantou no fundo do seu quintal, sem nenhum agrotóxico, tudo lindo, maravilhoso, você não teria estresse e você estaria respirando o ar mais puro do universo. O seu corpo, ele daria conta de produzir antioxidante suficiente para neutralizar aqueles radicais livres. O problema é que ninguém aqui mora numa caverna no meio do mato. E aí que a gente, acaba sofrendo o efeito do sol, do excesso de exposição do sol, e isso produz mais radicais livres do que o metabolismo, do que o nosso metabolismo normal, então traz mais radicais livres para o nosso corpo. Poluição do ar, quem mora numa cidade como São Paulo, não tem como falar, gente, todos os bairros da cidade inteira é contaminada, o ar é contaminado, não só em São Paulo, mas em várias cidades. Então você tem a poluição do ar. Isso produz mais radicais livres no seu corpo, além dos que você já produz respirando. Radiação ionizante, tá? A gente tem, aí seriam vários tipos de radiações. Eu não vi ainda nada sobre celular e Wi-Fi, mas a gente sabe que celular, Wi-Fi, internet, esse monte de coisa que está em volta da gente que é invisível, que isso afeta em alguns pontos na saúde, provavelmente está envolvido também com radicais livres, tá? Cigarro, se você fuma, ou se você é fumante passivo, você tem mais, você está sendo submetido a mais radicais livres, e também tem a questão ali de alimentação, enfim, várias outras coisas, processos inflamatórios, se você pegou uma dor de garganta, um vírus qualquer, isso está produzindo mais radicais livres no seu corpo, tá? Mais radicais livres do que o seu corpo é capaz de bloquear. E aí é que começa o problema do ponto negativo do radical livre, tá? Então, a gente tem o radical livre em excesso, que é o que acontece com as pessoas que moram em cidades, em civilizações, que não consomem tudo orgânico, que estão submetidos a um ar com poluição, que estão submetidas a estresse ou a ser fumante passivo. A gente acaba tendo radical livre em excesso. Tá?
E aí entram, né, os antioxidantes. Como eu falei para vocês, o nosso corpo, ele produz vários. Só que com o passar do tempo, além da gente ter todas essas questões aí que eu acabei de mencionar, que aumenta a produção de radical livre, o nosso corpo, a gente, como eu mencionei no começo, ele é uma máquina. E com o passar do tempo, com o envelhecimento, essa máquina vai diminuindo a sua produtividade. Consequentemente, vai diminuindo também, não só colágeno, mas também a nossa produção de antioxidantes interna. Então, vocês entendem que há um desbalanço, né? A gente está mais submetido a radical livre e menos antioxidante. E a gente precisa equilibrar isso para a gente anular o efeito deletério do radical livre, tá? E aí, gente, existem centenas de antioxidantes. Vocês devem pensar, mas nossa, tantos produtos têm tanto antioxidante? Tem muitos tipos de antioxidante. Várias vitaminas são antioxidantes, vários minerais são antioxidantes, várias coisas que a gente tem nos nossos produtos são antioxidantes, tá? E aqui eu quero chamar a atenção, né, no caso nosso aqui, que eu vou mencionar mais para frente de um produto específico, nós vamos falar mais de flavonoides, tá? Que é esse grupo mais aqui de baixo. Polifenóis, flavonoides, mas quero que você, mostrando isso aqui, eu quero mostrar para vocês que muitas coisas são antioxidantes, tá? E aí, em homenagem à nossa querida Sandrine, vocês já devem ter ouvido falar, eu vou falar de um antioxidante em específico, vocês já devem ter ouvido falar do paradoxo francês. E o que é o raio do paradoxo francês? A Sandrine, com certeza, vai saber muito melhor do que eu sobre isso, porque ela viveu isso na pele. Mas o que seria isso? A gente toma todas, a gente bebe, come, e é magro, e é bonito, e é rico e inteligente. Exatamente. É isso. Esse é o paradoxo francês. Eles comem coisas gordurosas, eles bebem muito, e eles estão ótimos de saúde. Eles têm muito menos risco cardiovascular do que outros países. E foram investigar por que isso. Isso já tem uns bons anos, tá? E aí viram o quê? Que, por exemplo, taxa de mortalidade por doenças do coração a cada 100 mil habitantes. Na França, são só 47 pessoas a cada 100 mil que morrem de problema de coração. Só que eles consomem, gente, 57 litros de vinho por ano, por cabeça, por pessoa. 57 litros de vinho. Sandrine do céu, é muito vinho. Pegaram um francês fraquinho, tá? A nossa média aqui de casa, junto com o italiano, é um pouco melhor. É mais. Isso aí é um francês bem fracote. Então, olha só, gente, é muito consumo de vinho. Na Espanha, você tem uma mortalidade maior, de 65 pessoas a cada 100 mil habitantes, por problemas de coração, tá? Eles consomem 34 litros de vinho por cabeça. E olha os Estados Unidos, a diferença é gritante. 112 mortes a cada 100 mil habitantes, e eles têm 7,5 litros de vinho de consumo per capita apenas. Eles consomem pouquíssimo vinho, o pessoal dos Estados Unidos, comparado aos outros países. E eles têm muito mais morte por doenças do coração, tá? E aí começou essa história do paradoxo francês, né? E foram investigar o que os franceses faziam de diferente. Obviamente, aqui vocês estão vendo que é o consumo de vinho, que é muito mais elevado, e começaram a pesquisar o que tinha no vinho, que protegia o coração dos franceses. E aí chegaram à conclusão que o que tinha no vinho é resveratrol. Resveratrol é um dos ingredientes, um dos antioxidantes daquela tabelona que eu mostrei para vocês, lá dos polifenóis. É um daqueles, tá? Então, só para falar que é um tipo de antioxidante, tem outros vários. Mas no caso do paradoxo francês, é o resveratrol. Bom, e o que é o resveratrol? O resveratrol, aqui eu estou ilustrando uma uva para mostrar para vocês que todas as plantas, do mesmo jeito que a gente, o resveratrol, a uva, as plantas, elas têm um sistema imunológico. A gente não tem o nosso sistema imunológico que nos protege contra vírus, bactérias, fungos e coisas assim? As plantas também têm um sistema imunológico delas que protege contra os fungos, vírus e bactérias que tentam invadir a planta, dar doença nas plantas, tá? E o sistema imunológico das plantas, a molécula que é a chave do sistema imunológico das plantas é o resveratrol, tá?
principalmente de plantas, né, de frutas que tenham cor escura, tá? Então, uva, mirtilo, açaí, outras frutas escuras. Então, aí tá o resveratrol, tão presente nas uvas, principalmente nas uvas escuras em relação às uvas claras, e eu vou mostrar para vocês onde que o resveratrol estará presente. Quando a gente pensa numa uva, tá? O resveratrol, ele tá 60% da concentração do resveratrol da fruta tá na semente. 33% está na casca, 5% na polpa da fruta e 2% no restante da fruta. Então, olha só quão pouquinho existe em cada 100 gramas de uva. Se você comprar 100 gramas de uva no mercado, você vai ter 0,15 miligramas, na melhor das hipóteses, de resveratrol em 100 gramas de uva, tá? 0,15 miligramas. Isso se for uma uva bem roxa, bem escura, tá? Se for uma uva verde, aquelas uvas mais claras, vai ser quase zero, 0,03, tá? E aí, a gente deve estar falando, né? Suco de uva, mas eu tomo bastante. Gente, vocês me desculpem que aqui em casa, para variar, tudo está pegando fogo aqui, tá? Então, me desculpem o barulho infantil. Quando a gente fala de suco de uva, a gente tem uma referência de que o suco de uva ele tem de 0,05 miligramas a meio miligrama de resveratrol no litro de uva, tá? E o máximo que foi detectado, dependendo de acordo com a marca, com o tipo de uva que é feito, 3,54 miligramas de resveratrol em 1 litro de suco de uva, tá? Quando a gente pensa em vinho, a França, tá explicado, a França possui os vinhos com maior concentração de resveratrol por litro. Então, é bem mais do que no suco de uva. A média do resveratrol lá por litro são 5 miligramas por litro de vinho, tá? O Brasil, a média é 2,57 miligramas por litro de vinho. A gente aí vai descendo aí nos outros países. Aqui do lado esquerdo eu mostrei isso, são vinhos brasileiros, tá? E aí, dependendo da uva, tem mais ou menos resveratrol. A média é 2,57, tá? Mas é mais ou menos resveratrol. Então, vocês podem ver, se vocês quiserem aproveitar a desculpa de tomar resveratrol, né, e tomar vinho, vocês podem tomar o vinho Merlot, esse Sangiovese, são os que mais têm resveratrol, tá? Por causa do tipo de uva que é feito. O resveratrol, ele tem a ver na produção da planta, como eu falei, ele é o sistema imunológico da planta, ele tem a ver com a espécie da uva, com o tipo de solo que é cultivado, o quanto essa uva, ela passou por desafios ali no sistema imunológico dela, tá? Então, por isso que tem diferença em relação ao tipo de uva e ao país também que o vinho é produzido. Então, se vocês forem comprar vinho, deem preferência para os vinhos franceses e depois para os vinhos brasileiros em termos de quantidade de resveratrol. Ajudar, o pessoal está em crise, vamos comprar vinho francês, tá, gente? Estimular a economia francesa, acho bom conscientizar esse aspecto, tá, Silvia? Muito bem lembrado, tá? Tá bom. Vamos ajudar a França. Tomar vinho francês tem mais resveratrol do que os brasileiros, em média, tá? E aí, né, a gente está falando de resveratrol e muita gente deve estar pensando, nossa, vou digitar no Google para procurar o que é resveratrol, quero saber mais sobre resveratrol. Resveratrol, se você jogar, não no Google, tá? Aqui é um site que chama PubMed, que é uma biblioteca de artigos científicos médicos dos Estados Unidos, e ela junta todos os artigos publicados na área científica do mundo, tá? Apesar de ser americana, junta todas as revistas do mundo de área científica. Então, as publicações são todas em inglês, tá? Algumas são em alemão, algumas em francês, mas é tudo em inglês, tá? E aí, se você digita resveratrol lá no buscador, aparecem 16.056 artigos científicos que citam a palavra resveratrol em algum momento dentro do artigo. Essa busca eu fiz agora à noite, tá? Então, é bem recente. Quando você coloca a palavra resveratrol no título, ou seja, o artigo fala de resveratrol mesmo, não é que está mencionado no corpo do artigo, fala de resveratrol no título, você tem 9.527 resultados. Isso, estudo em animal, em gente, estudo in vitro, de células in vitro, tá? E aí eu fui especificando mais, para a gente conseguir entender uma coisa. Quando você coloca resveratrol no título e espécie humana,
ou seja, exclui estudos feitos com ratinho, com cachorro, com qualquer outra espécie, você tem 4.050 resultados de estudos de resveratrol na espécie humana, tá? É bastante coisa. E quando a gente... Sou mais chata ainda, eu quero ver estudos clínicos. Eu pus aqui a parte de clinical trial, né? São estudos clínicos que dividem, ó, esse grupo vai tomar, esse grupo não vai tomar resveratrol, e acompanha. O que vai acontecer com esse pessoal? A gente tem 194 estudos, de todos, né? Os primeiros foram em 2002 até esse ano. Então, a gente tem 194 estudos clínicos usando resveratrol em ser humano. Suplementação de resveratrol, tá? Eu vou mostrar alguns desses estudos para vocês e já posso adiantar para vocês o seguinte, é claro que não são os 194 estudos clínicos que encontraram diferenças estatísticas entre o grupo que tomou resveratrol e o grupo que não tomou. Ampla maioria encontrou, mas não todos. Ah, Silvia, por que não todos? Porque resveratrol não funciona? Tem vários motivos para você, às vezes, não encontrar uma diferença. Ou porque não tem mesmo, tá? Naquele objeto de estudo, naquela doença específica que está sendo pesquisado, não tem efeito o resveratrol, ou porque pesquisou um número muito pequeno de pessoas. Viu poucos pacientes. Tá? E se você aumentar o número de pessoas, quanto mais pessoas você estuda, mais chance de você encontrar alguma coisa realmente significativa. E aí, essa é uma imagem de um dos trabalhos, e lá em cima está o resveratrol. Gente, o resveratrol ele está envolvido em muita coisa. Tudo esse monte de sigla aí são genes. São genes que estão dentro da sua célula e dizem que você é você e não a Sandrine e não a Carol. Cada um tem os seus genes funcionando de determinadas formas diferentes. O resveratrol atua em muitos genes. Por isso, ele tem uma atuação muito sistêmica. Como assim? Ele atua em tudo no teu corpo. Ele está envolvido em tanta coisa que não dá para falar. A gente falou da parte cardiovascular do paradoxo francês. Isso é uma das coisas que o resveratrol atua. Ele está envolvido em muitas coisas, no seu corpo inteiro. E uma frase que está escrito aqui embaixo, ó, reparo de DNA, tá? Corrigir DNA. Na mitocôndria, lembra da mitocôndria, da respiração celular? Ele atua lá. Metabolismo, morte celular, carcinogênese, tá? Que é a origem de câncer. E aumento de tempo de vida. Sério? O resveratrol aumenta tempo de vida? Calma, que eu vou mostrar onde ele aumenta tempo de vida. Não tem como a gente medir o resveratrol no aumento do tempo de vida de ser humano. Tem como você fazer isso em laboratório com bichos, tá? Você pega os bichos e desde o comecinho lá, em determinado momento, você só dá resveratrol e aí você compara quanto tempo esse bicho viveu versus o outro que não viveu tanto assim, que não tomou resveratrol. Então aí você vê, em fungo, viveu 70% a mais. O fungo que estava com resveratrol. Esse aqui é um verme, o C. elegans. Viveu 14, 18% de tempo a mais do que o normal. Mosca, drosófila, viveu aí no máximo 29% de tempo a mais, tá? Abelha, 38% de tempo a mais. Esse peixe, 56% de tempo. E os ratos, 31% de tempo a mais. A gente não consegue fazer um estudo desse tipo com um ser humano. Então, não dá para dizer que no ser humano o resveratrol aumenta o tempo de vida, porque a gente não consegue estudar. Mas isso é o que acontece nos bichos, tá? Em fungo e nos bichos. Ele aumenta o tempo de vida. E aqui, né, só para mostrar mais uma coisa de resveratrol, ele dentro da célula, ele é o roxinho aqui, a bolinha roxinha, tá? Ele entra mesmo dentro da célula e ele atua aqui num gene super importante, esse SIRT1, que é justamente o gene de longevidade, que a gente sabe que no ser humano, esse gene também, estando mais ativo, ele também atua na longevidade no ser humano, mas como eu falei, a gente não consegue medir isoladamente o efeito do resveratrol sobre esse gene, tá? E aí, gente, resveratrol, como eu falei, envolvido em muitas coisas. Isso aqui é de artigo científico, tá? Não é imagem de Google, é uma imagem de um artigo científico que fez uma revisão sobre os efeitos do resveratrol.
E nessa revisão, ele inclui tanto efeito em ser humano, quanto em rato, quanto em peixe, em tudo, tá? Então, nem tudo que está aqui nessa imagem está 100% comprovado para ser humano. É muita coisa em bicho, tá? Então, anti-inflamatório, potente anti-inflamatório. Está envolvido com vários genes de sistema imunológico, tá? Também antioxidante, como a gente já, né, sabia, já tinha mencionado. Parte de imunossupressão e diminui a progressão de tumores. E aí eu quero falar, cuidado, esses estudos são in vitro, se pegam células de tumores, de tumor de mama, os mais comuns, né? Tumor de mama, tumor de intestino, tumor de pele, coloca a célula dentro do laboratório e coloca resveratrol junto e vê o que acontece com a célula. A célula que se dividia enlouquecidamente, porque era um tumor, diminuiu a velocidade de progressão desse tumor nas células in vitro. Em seres humanos, não dá para a gente comprovar com 100% de certeza que o resveratrol é anti-câncer, tá? Porque o ser humano está exposto a muito mais coisas. Mas in vitro, em células de seres humanos, in vitro, ele é antitumoral, em vários tipos de câncer, tá? Oi? Só interromper rapidinho, porque assim, o povo está aqui no chat desesperado que vai começar a comprar um monte de garrafa de vinho, né? Vinho francês, contrabandear, só que ela que foi mais esperta já pegou uma outra coisa lá. Pois é, então ela já pegou outra coisa. A gente tem também, bom, enfim, gente, várias sinalizações celulares voltadas para sistema imunológico, então ele atua em sistema imunológico, tá? Isso foi muito visto em vários bichos. E que mais aqui? Deixa eu ver aqui desse lado. Basicamente isso, tá? A parte imunológica, morte celular programada e câncer, antioxidante e anti-inflamatório, tá? Acho que são os grandes grupos aí que ele acaba atuando. E aí, aqui estão alguns títulos, sabe aqueles não sei quantos milhares de trabalhos? Aqui estão alguns títulos de trabalho científico sobre resveratrol. Então, aumento do tempo de vida e de saúde por conta do resveratrol, lembrando que isso foi em bichos, tá? Mecanismos anti-câncer do resveratrol, lembrando que isso foi em células dentro de uma plaquinha, dentro de um laboratório, e não numa pessoa doente com câncer, porque não tem como fazer esse teste, tá? Parte imunológica, então modulação do resveratrol para prevenção e tratamento de câncer, também com células in vitro e não com seres humanos. Aqui do lado, né? Parte de, olha só que coisa interessante, eu atuo na parte de ginecologia até para parto prematuro, tá? Ele inibiu parto prematuro em bichos. E também aqui doenças neurodegenerativas, também, gente, normalmente usando modelos animais, tá? Camundongo que foi induzido ter Parkinson, ter Alzheimer, e aí usa resveratrol nesse grupinho de camundongo, e no outro grupinho você não usa e vê o que acontece com os bichos, tá? Aqui outras coisas também a respeito de resveratrol. Suplemento de resveratrol que ajuda na questão de olhos, a questão visual, tá? Em pacientes humanos, aqui em humanos mesmo. O resveratrol diminui a deterioração causada pela idade, né? E aumenta o tempo de vida, também em bicho, tá? Aqui, múltiplos efeitos e benefícios da saúde do resveratrol. O resveratrol, ele ajuda na questão de pessoas obesas com pressão alta, na diminuição da pressão em pessoas obesas, tá? Aqui realmente tem estudo com gente e tem estudo também com camundongo, tá? Aqui mostrando mais algumas coisas para vocês terem uma ideia, né, do como que a gente está com essa questão de resveratrol. Parte neurodegenerativa, né, mais doenças neurodegenerativas, com a administração de resveratrol e outra coisa que para fibromialgia, que é uma doença autoimune, e eu falei para vocês que o resveratrol ele tem
efeito no sistema imunológico. Então, para várias questões de doenças autoimunes, pensando em modelos animais, tá? Vou sempre reforçar que é modelo animal. Estresse oxidativo, né? A proteção do resveratrol contra danos cerebrais causados pelo estresse oxidativo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson. Então, a gente tem muitos estudos falando de resveratrol, principalmente em bicho. E aí, gente, aqui eu vou causar polêmica. Esse artigo é do ano passado. E os caras fizeram com o ser humano. Lembra que eu fui filtrando lá os tipos de artigo? Eu peguei só os artigos que foi testado ser humano, não foi bicho, ser humano. Usou e não usou suplemento de resveratrol por um tempo e vamos ver o que deu. No caso desse trabalho aqui, eles estavam suplementando 30 dias de 150 miligramas por dia de resveratrol. 30 dias, tá? E viram a expressão de um gene, que é o gene que abre portas da nossa célula para vários vírus, inclusive o coronavírus. Lembra que o coronavírus falaram muito na TV? Que ele invade a célula? Ele invade a célula por uma molécula chamada ACE2, ACE2, que está escrito aí. Então, a nossa célula ela tem como se fosse uma porta, o ACE2. Se essa portinha estiver aberta, o vírus entra. Se a portinha estiver fechada, o vírus, ou não tiver portinha, o vírus não entra. E em seres humanos, eles pegaram, acho que foram, eu estou tentando lembrar quantas pessoas foram. Eu não me lembro agora, tá? Tem que olhar no trabalho. Mas eles pegaram seres humanos, fez um grupo de seres humanos, não usou resveratrol. Não, o mesmo grupo, na verdade, sem resveratrol e com resveratrol. E eles tiraram o sangue dessas pessoas e viram a expressão dos genes dessa portinha do vírus. Quando as pessoas não tomavam resveratrol, a portinha do vírus estava lá. A célula estava toda escancarada para receber o vírus, o Covid, no caso. Quando as pessoas tomaram 30 dias de 150 miligramas por dia de resveratrol, as portinhas estavam fechadas ou inexistiam. Isso é em ser humano, tá? Foi feito ano passado e está publicado. Gente, então o que quer dizer aqui? Esses achados demonstram que a suplementação de resveratrol reduz essa portinha, o ACE2, tá? Em tecido de adipócito, né? Eles pegaram gordura, não foi nem sangue, foi gordura. O que diminui a progressão do SARS-CoV-2 no COVID em ser humano. Esse outro estudo aqui, também ele é recente, que aí no caso aqui, ele é de 2020. Olha que interessante. Suplementação regular de resveratrol melhora a densidade óssea em mulheres após a menopausa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguma mulher em menopausa e que acaba tendo osteoporose. Eles acompanharam também mulheres por 1 ano, suplementando 1 ano de 150 miligramas de resveratrol por dia, e eles viram que teve uma proteção, 150 miligramas, na verdade era 75 miligramas 2 vezes por dia, que somado dá 150 miligramas. A suplementação regular de resveratrol tem o efeito potente, né? Tem a potência de probabilidade de diminuir a perda óssea na coluna e na cabeça do fêmur, tá? Em mulheres pós-menopausa. Isso aqui foi com gente. Quantas mulheres foram? Eles acompanharam por 2 anos. Essas mulheres. Tudo tem que pegar o artigo para ver exatamente quantas mulheres foram, tá? Mas acompanhou um grupo de mulheres nesse sentido. Mais um. Efeitos do resveratrol em pacientes com diabetes tipo 2 e doenças coronarianas, doenças cardiovasculares, tá? Também suplementação de 30 dias, só que 500 miligramas por dia. Subiu a quantidade de resveratrol aí, tá? E aí, eles dividiram os pacientes em 2 grupos, um grupo que tomou resveratrol e um grupo que tomou placebo. Então, você não sabe o que você está tomando, se é o resveratrol ou não, tá? O placebo, ele não sabe, justamente para não ter o que a gente chama de efeito placebo. Então, a pessoa não sabe o que ela está tomando
E aí foi medido questão de colesterol, diabetes, várias coisas. Olha a conclusão do artigo. A suplementação de resveratrol não teve efeito na parte inflamatória. Apesar dele ser anti-inflamatório, neste estudo não encontraram coisa de inflamação. Só que eles viram que teve melhoria da glicemia, do colesterol HDL, que é o colesterol bom, aumentou o colesterol bom. No colesterol total também melhorou, e melhorou também os níveis de... Deixa eu ver o que é isso. Enfim, de outros marcadores aqui, que agora eu não estou localizando a sigla, mas outros marcadores de benefícios cardiovasculares, tá? Além do que melhorou a expressão do gene lá da longevidade, que é o SIRT1. Isso em gente, 30 dias, 500 miligramas de resveratrol. Então, ajudou no controle do colesterol e da glicemia. Ele melhora o colesterol bom. Ele aumenta o colesterol bom, o que faz com que o colesterol total melhore, tá? E a glicemia. E esse aqui foi o último que eu pus, assim, para causar para vocês. A suplementação de resveratrol de longo prazo, 2 anos esse estudo, melhorou a percepção de dor, os sintomas de menopausa e o bem-estar geral das mulheres em menopausa. 2 anos, só 75 miligramas por dia. É bem pouco até, mas foram 2 anos usando, tá? Então, eles viram que o resveratrol reduziu a dor crônica relacionada à osteoartrite pós-menopausa, melhorou a qualidade de vida dessas mulheres, tá? Pelo menos 12 meses, eles dizem, de suplementação diária de resveratrol com 75 miligramas por dia. Que eles começaram a ver os benefícios depois de 12 meses, tá? Nesse sentido. Então, o que eu quero dizer para vocês? Gente, tem muito, se você digitar no Google, você vai ver milhares de coisas de resveratrol, só que ampla maioria das coisas foi analisada em bicho ou em célula in vitro. Dá para dizer que o que foi visto num camundongo vai ser exatamente igual no ser humano? Não. Não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre o que a gente lê, o que a gente fala, que resveratrol é bom para isso ou é bom para aquilo. Depende da espécie que foi testada. Então, presta atenção se o estudo foi feito em humano, se foi feito num bicho, que bicho que foi feito. Se foi feito em macacos, é muito mais fácil de ser transportado para ser humano do que se foi feito em camundongo, tá? Ou se foi feito num grupinho de células. É uma ideia de que isso pode acontecer no nosso corpo, mas não tem como a gente dizer que acontece com certeza, tá? E aí, a gente tem um produto no portfólio que tem muito resveratrol, que é o nosso querido Reserve. Eu tô com a caixa dele aqui. O Reserve, ele tem como ingredientes frutas escuras, que tem bastante resveratrol. Então, ele tem cereja, açaí, uva, romã e mirtilo. Essa é a composição do Reserve no Brasil, tá? E a gente tem um teste que eu, depois de muito fuçar, achei na internet, um teste que foi encomendado pela própria Junesse, porque está o nome aqui do Scott Lewis nesse teste, de análise química do sachê do Reserve, para a gente saber quanto de resveratrol tem no sachê. E o resultado desse exame químico mostra que o nosso sachê, um sachê, tem 186 miligramas de resveratrol. Lembra do vinho? O vinho francês tem 5 miligramas em 1 litro. O vinho francês tem 5 miligramas em 1 litro. O suco de uva, 3 miligramas em 1 litro. O Reserve, um sachê, 186 miligramas em 1 litro. 186 miligramas, gente, não equivale a 186 taças ou a 186 garrafas de vinho ou de suco de uva, tá? Essa conta não existe. Porque depende do tipo de uva, de um monte de coisa. Isso aqui é uma média, uma ideia que eu estou dando para vocês. Para vocês terem uma noção do quanto vocês podem tomar vinho à vontade e ficar felizes. Isso não vai ter problema. Suco de uva mais ainda. Mas vocês nunca, tomando vinho e suco de uva e comendo uva, vocês nunca vão atingir a quantidade de 186 miligramas de suplementação. Não tem como, tá? Tem que tomar garrafas por dia de suco de uva, de vinho, de tudo. E o vinho, na verdade, você vai ter o excesso de álcool, vai piorar muitas coisas. Então, não vai adiantar. Não tem como substituir, tá?
Nesse caso, o sachê de reserva ele tem essa quantidade. No caso do reserve sachê, o indicado é no máximo 2 por dia, o que vai dar aí pouco mais de 300 miligramas de resveratrol por dia. Se você viu o que eu mostrei agora, só teve um trabalho que eu mostrei que tinha 500 miligramas no dia. Todos os outros eram menos do que isso, de suplementação, para você já ter benefícios, tá? Naqueles estudos. Coisas importantes que eu quero falar para vocês. Atenção! Presta atenção agora. Suplementos alimentares. O Reserve, ele é suplemento alimentar. Reserve, por ser suplemento alimentar, é dispensado de exigência de registro na Anvisa. Não existe registro na Anvisa para suplemento. Então, se alguém te perguntar, mas é registrado na Anvisa? Isso é uma regra da Anvisa. Não existe registro, é dispensado de registro a partir de suplemento. Só que existem regras, tá? Que eles precisam seguir. Quem produz suplemento, qualquer empresa que produza suplemento e comercializa suplemento no Brasil, precisa seguir algumas regras da Anvisa, mas não é o registro. Tanto que, na nossa caixa do Reserve, está escrito aqui, na lateral, produto dispensado de registro segundo a resolução RDC Anvisa número 27/2010. Nenhum suplemento da Junesse tem registro na Anvisa, porque não precisa ter. Mas eles estão de acordo com as regras da Anvisa para comercialização no Brasil. O produto não é comercializado se não seguir uma regra, mas não necessariamente é registro, tá? Outra coisa, todo produto que tem ação terapêutica, ou seja, que ajuda na questão de doenças, precisa estar regularizado e registrado na Anvisa como medicamento. O Reserve é suplemento, ele não é medicamento. Então, o suplemento, ele tem a finalidade de suplementar a alimentação de pessoas saudáveis. Ele não tem a finalidade de ser medicamento, tá? Aqui está uma regra da Anvisa, que é uma orientação de 2014, e no parágrafo 7, olha o que eles falam. É proibida toda e qualquer expressão que se refira ao uso do suplemento para prevenir, aliviar, tratar uma enfermidade ou alteração do estado fisiológico. Fica proibida qualquer alegação terapêutica aos suplementos alimentares à base de vitaminas ou de minerais. Portanto, a gente sabe, acabei de mostrar para vocês, dezenas de coisas boas envolvendo resveratrol. Mas eu mostrei para vocês coisas lindas, maravilhosas de pesquisa, inclusive com seres humanos, do resveratrol. Eu não falei em nenhum momento que essas pesquisas foram feitas com Reserve, com um produto Reserve. No Brasil, a gente não pode falar que o Reserve ajuda na doença X, Y ou Z. A gente pode falar que o Reserve contém resveratrol. E que o resveratrol, isso é conhecimento de todo mundo, você pode jogar no Google, o resveratrol ajuda nesse monte de doença. Mas jamais a gente, como distribuidor, pode falar que qualquer produto, não só Reserve, qualquer outro produto da empresa, cure alguma doença, tá? Isso é proibido pela Anvisa. E aí, eu acho que a maioria das pessoas que está aqui, ou se você é convidado, você ainda não está sabendo, a família Reserve vai crescer. Amanhã a gente vai ter uma novidade na família Reserve. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês, não sei se vai ter som, mas enfim, a gente vai mostrar o vídeo aqui para vocês. Então, amanhã, 7 horas da noite, a gente vai ter o lançamento do novo produto da família Reserve. E a gente vai ter a participação do nosso diretor, do nosso presidente Brasil e Argentina, do diretor de marketing e inovação e do nosso querido Fabiano Barcelos, que é médico
cardiologista. E o resveratrol, a gente sabe, né, que é amplamente indicado para a questão cardiovascular. Tá? Então, a gente vai ter essa super apresentação amanhã, 7 horas da noite. Recomendo que todo mundo esteja grudado para a gente saber como vai ser esse novo membro da família Reserve. A gente já sabe que o ingrediente principal é a resveratrol, mas a gente vai saber amanhã mais informações a respeito de apresentação, como que vai ser exatamente, tá? Quantidade de resveratrol, a gente ainda não sabe nada disso, tá? E aí eu quero deixar aqui os meus contatos para vocês, meu WhatsApp, meu Instagram, meu canal do YouTube. E se você quer saber mais, não só de resveratrol, né, mas de outros ingredientes dos produtos de Junesse, eu tenho um canal no Telegram, onde tem muitos artigos científicos. Gente, já adianto que os artigos que eu mostrei hoje para vocês com mais cuidado não estão lá no Telegram ainda, eu não tive tempo de baixar, de subir no Telegram, nada disso, tá? Mas estão naquele site PubMed, vocês podem entrar lá e procurar, é aberto a todo mundo, só vai estar escrito em inglês, mas é aberto a todo mundo, tá? Mas se vocês quiserem artigos mais base, né, sobre resveratrol, vocês vão encontrar e conseguem baixar lá no meu Telegram, tá bem? Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês aqui. Quero saber se tem muitas dúvidas. Caraca, meu pai! Vamos bater aquela salva de palmas mudas para nossa querida Silvia Cortese, meu Deus. Carol, cadê você? Aqui. Menina, perguntas para quê? Me explica. Eu tinha anotado, sabe? Eu tinha anotado, Silvia, perguntas. Não tem pergunta para fazer mais, já respondeu tudo. Não, já era, né? Eu já tomei meu sachê aqui e, olha, Silvia, em nome de todo mundo, quero te agradecer aqui, porque realmente foi uma aula e tanto. Tenho certeza aqui que todo mundo está assim como eu, né? Em êxtase, porque a gente sabe que o nosso produto é incrível, todo mundo aqui quer ficar com mais saúde, né, e poder proporcionar isso para outras pessoas, mas ter esse conhecimento, essa leveza, essa segurança, desse conhecimento que você passou para a gente hoje, meu Deus, Silvia, só gratidão mesmo. E eu vou só dar um grito aqui, Paulo, abre um vinho aí para a gente, pelo amor de Deus, e não vem cá com vinho italiano não, tá? Por favor. Já abre logo um francês, porque a Silvia falou, e o que a Silvia falou está falado, tá, gente? Silvia, pessoal, Carol, vamos encher essa telinha de corações para a gente registrar esse momento, que, afinal de contas, olha, vamos lá? Todo mundo com cara de jovem, de rico, de resveratrolado. Vamos lá? Deixa eu ver. Bora lá, 1, 2 e... Olha, a Carol colocou até o coração cor de resveratrol, gente. 1, 2 e... Espera aí, tem 4 telas. 1, 2 e... Eita, povo bonito. 1, 2 e... Ah, já vi o Joel. O Joel também achou o coração roxo. Esse povo tá ligeiro, hein? Gente, só gratidão, todo mundo conectado amanhã para o lançamento e bora ser feliz, que eu ouvi falar que esse lançamento, além de ser bom, para quem é distribuidor aqui, ó, vem com uma pontuação muito boa para a gente ganhar muito din-din, tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada.